Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá. O assunto de hoje, olha, está esquentando as discussões para o Global Education Innovation Summit, o G-Summit 2025, sabe? Que acontece lá para o fim de outubro. Tema quente mesmo. Pois é, a gente vai falar sobre internacionalização e inovação, tanto na pedagogia quanto na tecnologia, né? Como peça-chave para o futuro da educação, especialmente pensando aqui no Brasil. É um debate fundamental. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar como base uns trechos bem instigantes de uma pesquisa, um artigo chamado Internacionalização como Estratégia Competitiva. Sei qual é. Muito bom. E o interessante, né, é que ele revisita um estudo lá de 2012 sobre o processo de Bolonha, aquela reforma universitária gigante na Europa. E o ponto é que as lições de Bolonha continuam super atuais para a gente pensar os nossos desafios aqui. Exatamente. Impressionante como ainda ressoa. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender como esses aprendizados lá da Europa podem, de fato, sabe, iluminar caminhos para o avanço da educação brasileira, principalmente quando o assunto é competitividade no cenário global. Isso. Sem copiar, claro. Adaptar. Exato. Aprender e adaptar. Ok, então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E para começar, acho que é essencial ter uma ideia assim mais clara do que foi o processo de Bolonha, né? Ele começou na Europa em 1999 e foi no momento, veja bem, em que o ensino superior por lá estava bem fragmentado. Fragmentado como? Cada um por si. É, tipo isso. Cada país tinha seu sistema, seus diplomas, suas regras. E mais, existia um distanciamento bem grande entre o que as universidades ensinavam, sabe? E o que o mercado de trabalho, o que a sociedade precisava de verdade. Ah, entendi. Aquele modelo mais clássico de universidade que às vezes o pessoal chama de Humboldtiano, né? Focado na pesquisa pula, na formação de uma elite intelectual. Ele já não estava dando conta, assim, das demandas de um mundo cada vez mais globalizado, mais rápido. Quer dizer, a universidade ficou meio isolada, falando uma língua que o resto do mundo já não entendia também. De certa forma, sim, havia uma desconexão, né? E Bolonha surge justamente para tentar religar esses fios, para criar um espaço europeu de educação superior, o ES, que fosse mais coeso, mais comparável e mais conectado com as necessidades externas. Para competir melhor lá fora, imagino. Exatamente. Era uma resposta à necessidade de tornar a Europa mais competitiva globalmente e como, através do conhecimento, da qualificação das pessoas. Entendi. E a pesquisa que a gente está usando aqui como referência, mesmo sendo baseada naquele estudo mais antigo, de 2012, ela aponta dois conceitos que foram, assim, essenciais para o sucesso dessa empreitada europeia: externalidade e internalidade. Poderia explicar um pouquinho melhor o que eles significam nesse contexto? Claro, claro. Pensa assim, ó. A externalidade é a capacidade da universidade ou do sistema educacional como um todo de olhar para fora, sabe? De entender e responder às demandas que vêm da sociedade, da economia, da tecnologia. Tipo uma antena ligada no mundo. Isso, perfeito. É como se fosse a antena da instituição, captando os sinais do mundo externo e percebendo onde ela pode contribuir, onde ela precisa inovar para se manter relevante, para não ficar para trás. Ok, a antena captando sinais. E a internalidade, o que seria? Bem, essa seria o motor interno. É a cultura da instituição, a qualidade dos seus professores, dos pesquisadores, a eficiência da sua gestão, sabe? A sua capacidade de se organizar e de gerar conhecimento e inovação a partir dos seus próprios recursos, dos seus processos internos. Ah, tá. Não adianta só captar o sinal de fora, a externalidade. Se a máquina interna, a internalidade, não funciona bem para processar esse sinal e transformar ele em ação, em mudança, em valor, né? Faz todo sentido. Uma não funciona sem a outra, então. Precisa das duas. Exatamente. Não tem como. O que é fascinante aqui é, quando esses dois eixos se alinham, a universidade se transforma de verdade. Ela deixa de ser só um lugar que transmite conhecimento, né? E passa a ser um motor de desenvolvimento. Uhum. Ela conecta a ciência que produz com as necessidades do mercado,
transforma a pesquisa em inovação tecnológica, em inovação social, ajuda a formar profissionais mais qualificados, mais preparados para as demandas reais. Foi essa combinação que permitiu a criação do IIES, essa rede de colaboração que fortaleceu a Europa como um todo. E na prática, assim, no dia a dia, como é que essa reforma gigante se materializou? O material que a gente tem aqui destaca 3 pilares principais de Bolonha. O primeiro parece bem direto, a tal da mobilidade acadêmica. Sim, esse foi um dos grandes trunfos, sem dúvida, a criação do ECTS. ECTS? É, o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos. Foi fundamental. Pensa no ECTS como uma espécie de moeda de troca acadêmica, sabe? Ele padronizou o valor das disciplinas, dos cursos, entre os países que participavam. Ah, tipo um padrão comum para todo mundo. Exato. E isso tornou muito mais fácil para um estudante, por exemplo, fazer um semestre na Espanha e ter esses créditos reconhecidos lá na universidade dele, na Alemanha, sem complicação. Nossa, isso deve ter aberto muitas portas. Imagina a diferença que fez. Com certeza, muita diferença. Facilitou a circulação de estudantes, de professores, de pesquisadores, o reconhecimento de diplomas em diferentes países e, claro, como consequência, ajudou a integrar os mercados de trabalho. Uhum. Mas não foi só isso, né? Essa mobilidade toda acabou incentivando também a formação de parcerias mais fortes entre as universidades, mais projetos de pesquisa conjuntos, mais colaborações em inovação tecnológica. Criou-se um ambiente de intercâmbio muito mais dinâmico. Entendido. Bem poderoso mesmo. E o segundo pilar, o material fala em formação interdisciplinar. Isso soa bem moderno, né? Mas já estava lá em Bolonha, desde o começo. Já estava assim. E foi outra mudança estrutural importante. Bolonha incentivou as universidades a saírem daqueles currículos muito rígidos, sabe, divididos em caixinhas disciplinares que não conversavam entre si. Ah, sim, aquela coisa bem separada. Isso. E a ideia era adotar estruturas mais modulares, mais flexíveis, permitir que o estudante construísse uma trajetória mais personalizada, combinando conhecimentos de áreas diferentes e desenvolvendo competências transversais, Competências transversais, tipo o quê? tipo pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe, habilidades que são valiosas em qualquer profissão, né? Não só naquela área específica do diploma. Ou seja, romper com aquela ideia antiga de que, sei lá, quem faz engenharia só vê cálculo e quem faz letras só vê literatura. Era para misturar mais. Exato. Buscou-se uma formação mais holística, mais integrada, sabe? Que preparasse o profissional não só com o conhecimento técnico específico, que continua importante, claro, mas com uma capacidade maior de adaptação, de criatividade e principalmente de inovar, de conectar ideias de campos diferentes. Muito interessante. E o terceiro pilar, que você já até mencionou de passagem e que parece gritar século XXI, a aprendizagem ao longo da vida, o famoso lifelong learning. Sim, e é aqui que fica bem interessante. Olha, Bolonha foi pioneira em colocar o lifelong learning como um objetivo central da reforma educacional, lá no finalzinho dos anos 90. Hoje, essa ideia está em toda parte, né? A gente fala em educação continuada, microcertificações, reskilling, upskilling. Totalmente. Tá na boca do povo. Pois é, mas a filosofia fundamental já estava lá. A noção de que a educação não termina com um diploma. De que a gente precisa continuar aprendendo, se atualizando, se reinventando ao longo de toda a vida profissional e pessoal. Isso foi visto como crucial para a competitividade sustentável, tanto dos indivíduos quanto das nações. Nossa, essa visão de longo prazo é impactante mesmo. E isso nos conecta diretamente ao próximo ponto da nossa conversa. Como a inovação, especificamente, se torna esse motor de competitividade que Bolonha tanto buscou estimular, né? Precisamente. A tese central da pesquisa original, que a fonte reafirma ser ainda mais verdadeira hoje em dia, é que na economia do conhecimento em que a gente vive, os fatores que realmente definem se um país ou uma instituição é competitiva são o seu capital intelectual. O conhecimento das pessoas. Isso, o conhecimento e as habilidades das suas pessoas e a sua capacidade de gerar inovação. Não é mais só sobre ter recursos naturais ou uma indústria pesada, entende? A capacidade de criar,
adaptar e aplicar conhecimento novo é o que gera prosperidade e relevância no cenário global. E a análise sugere que Bolonha deu um empurrão significativo nisso na Europa, certo? Como que isso aconteceu? Sim, deu um belo empurrão. Ao facilitar a mobilidade, a interdisciplinaridade e essa conexão com o mundo externo, a tal da externalidade que a gente falou, Bolonha ajudou a criar um ambiente mais propício para a integração entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo. Criou a ponte. Exato. Isso fomentou o surgimento de ecossistemas de inovação mais robustos em áreas estratégicas como, sei lá, energia limpa, biotecnologia, inteligência artificial, novos materiais, tecnologias para sustentabilidade. As universidades passaram a ser vistas e agir mais como plataformas que articulam a pesquisa científica com o desenvolvimento tecnológico e também com o empreendedorismo. Entendi. Iniciativas como o Horizon Europe, aquele programa gigantesco de financiamento à pesquisa e inovação da União Europeia, são, em grande medida, herdeiras dessa mentalidade que Bolonha ajudou a construir. Certo. E aí vem a comparação inevitável. Como é que a gente tá no Brasil nesse quesito? Como fica o nosso cenário? Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que, no Brasil, esse movimento de integração mais profunda entre academia e setor produtivo, embora ele exista, claro, e tenha iniciativas importantes, ele ainda está em construção. Talvez num estágio anterior ao europeu pós-Bolonha. Ainda engatinhando em alguns aspectos. Pode-se dizer que sim, em termos de escala e integração sistêmica. Nossas universidades, sejam públicas ou privadas, ainda enfrentam um desafio grande para encontrar o equilíbrio ideal, sabe? Entre preservar a tradição acadêmica, a autonomia da pesquisa fundamental, que é super importante, e, ao mesmo tempo, responder de forma mais ágil, mais eficaz, às demandas da sociedade e do mercado por inovação, por soluções práticas. É um equilíbrio delicado mesmo. Sem dúvida. Mas é essencial para o país avançar. E o estudo sobre Bolonha traz uma conclusão interessante sobre isso, né? Que eu achei bem marcante. Diz que a competitividade não vem só de, sei lá, comprar mais computadores ou lousas digitais. Não é só tecnologia. Exatamente. Perfeito. A tecnologia é uma ferramenta, claro, importantíssima, mas não é a solução por si só. A competitividade real, segundo essa análise, nasce da criação de um sistema orgânico, onde a cultura de inovação dentro das instituições, lembra da internalidade bem trabalhada, e a conexão com o mundo, a externalidade, incluindo a internacionalização, se retroalimentam constantemente. Uma coisa puxa a outra. Se a mudança, a experimentação, a inovação tende a ser pontual, sabe? Esporádica. Um projeto isolado aqui, outro ali, e sem uma perspectiva internacional, sem se conectar com o que está acontecendo no mundo, essa inovação, mesmo que ocorra, perde escala, perde impacto global, fica muito local. Fica muito claro como essas peças se encaixam. E isso nos leva diretamente para a questão da adaptação à nossa realidade, né? Como trazer essas lições para o Brasil? A fonte destaca uma característica muito particular do nosso sistema, não é? Sim, e é um ponto crucial para a gente entender. O ensino superior brasileiro é predominantemente privado. Os dados mostram que mais de 80% dos alunos que concluem a graduação vêm de instituições particulares. Mais de 80%. É muita coisa. É muita coisa. Isso cria um cenário bem diferente do europeu, onde o setor público ainda tem um peso muito maior em vários países importantes. E por que isso é tão relevante para a nossa discussão sobre inovação e internacionalização? Qual o impacto disso? Porque exige políticas públicas e estratégias institucionais pensadas especificamente para esse nosso contexto. A pesquisa aponta que é preciso ir além de uma lógica puramente mercadológica, sabe? Onde a competição se dá só por preço ou por marketing. É necessário criar mecanismos, criar incentivos para que a competição no setor privado seja também, e talvez principalmente, baseada em qualidade, em valor agregado, em reputação acadêmica, na capacidade de inovar e de se internacionalizar de forma relevante. O desafio é estimular a busca pela excelência nesse ambiente que é majoritariamente privado. Então, o que tudo isso significa para o Brasil? Significa que não basta a instituição privada querer responder ao mercado, a tal da externalidade, ela precisa também investir pesado na sua capacidade interna,
na internalidade. É isso? Exatamente. Na qualidade do corpo docente, na pesquisa, na gestão acadêmica, para que essa resposta ao mercado seja de alto nível e não só superficial. São as tais duas mãos do mesmo processo que a fonte menciona. Exatamente. Perfeita colocação. E essa necessidade de inovação interna, especialmente a inovação pedagógica, ganhou ainda mais destaque, mais urgência, recentemente com a explosão das tecnologias educacionais e da inteligência artificial, né? Com certeza. A IA está em todo lugar agora. Tá mesmo. E a fonte traz exemplos bem concretos disso. Cita pesquisas recentes, como algumas divulgadas pelo J-PAL e pelo VoxDev, que são centros de pesquisa conhecidos por avaliações bem rigorosas de impacto. Um estudo mostrou que usar ferramentas de IA para dar feedback automático em redações de alunos não só melhorou o engajamento deles, como, olha que interessante, liberou tempo precioso dos professores para atividades mais complexas, como discussões em sala, acompanhamento individualizado. Interessante isso. A tecnologia ajudando o humano a ser mais humano no processo, de certa forma. Menos trabalho repetitivo, mais interação. Pode-se ver dessa forma, sim. Outro exemplo vem de estudos publicados na plataforma Archive, que é um repositório importante de pré-publicações científicas, artigos que saíram entre 2024 e 2025. Sei. Esses estudos sugerem que o uso de IA generativa, tipo ChatGPT e outros similares, como uma espécie de co-orientadora ou assistente de pesquisa para os estudantes, pode melhorar o desempenho deles e, um dado curioso, até reduzir a resistência de alguns professores à tecnologia. É? Que interessante. Mas, claro, a fonte ressalta um ponto fundamental. Isso só funciona bem se houver regras claras, governança ética, transparência no uso dessas ferramentas, não é usar de qualquer jeito. Claro, a ética é fundamental com IA. Mas esses exemplos são ótimos porque mostram que a inovação que realmente importa talvez não seja só tecnológica em si, a ferramenta, mas a inovação pedagógica que ela permite. Exato, o como usar. É sobre como as instituições repensam suas metodologias, seus currículos e, fundamentalmente, como preparam e apoiam seus professores para usar essas novas ferramentas de forma estratégica, criativa, focando na aprendizagem do aluno, né? Parece ser esse o novo campo de batalha da competitividade educacional. Sem dúvida, a capacidade de redesenhar a experiência de aprendizagem é central hoje. E, nesse sentido, a fonte até menciona uma iniciativa que busca alinhar tecnologia e pedagogia em larga escala aqui no Brasil. É o programa Technology Enabled Open Schools for All. Ah, sim. Ouvi falar. Uma parceria da Unesco com o MEC, né? Isso mesmo. A proposta é bem ambiciosa. Transformar as escolas em ambientes mais abertos, mais conectados, promover a alfabetização digital de alunos e professores, discutir o uso ético da IA e integrar essas ferramentas ao currículo de forma significativa. Parece bem alinhado com o espírito de Bolonha que a gente estava falando, de usar a educação como alavanca para a transformação social e econômica. Exatamente. O espírito é muito parecido. Ver a educação não como um sistema fechado em si mesmo, mas como um eixo fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Mas, claro, isso levanta uma questão importante, Qual seria? que é a da implementação, né? Como garantir que iniciativas promissoras como essa realmente cheguem lá na ponta, de forma eficaz, sustentável, num sistema educacional tão vasto e, sejamos honestos, tão desigual como o nosso. A escala e a diversidade do Brasil são desafios imensos para qualquer política pública. A implementação é sempre onde a borracha encontra o asfalto, não é? Onde a teoria vira a prática. E isso nos traz a recomendação central que parece emergir da análise toda. O Brasil pode e deve se inspirar em Bolonha, mas o caminho é de adaptação inteligente, não de cópia pura e simples. A fonte até alerta para alguns riscos nesse processo, certo? Sim, aponta 2 riscos principais. Um é o da padronização sem identidade, ou seja, adotar modelos estrangeiros de forma acrítica, sem pensar nas nossas especificidades e acabar perdendo as características e as potencialidades locais. Virar uma cópia sem alma, exato. E o outro risco é o oposto, a diversidade sem integração.
onde cada um faz do seu jeito, sem diálogo, sem padrões mínimos de qualidade, sem colaboração, o que pode levar de volta à fragmentação, à estagnação, justamente o problema que Bolonha tentou resolver lá na Europa. Entendi. Então nem 8 nem 80. Exato. O caminho seria um equilíbrio. Buscar convergência em certos aspectos, como reconhecimento de créditos, garantia de qualidade, coisas assim, mas valorizar a diversidade e a autonomia onde elas agregam valor, onde fazem sentido para a nossa realidade. E nesse processo de adaptação inteligente, o que significaria uma internacionalização realmente estratégica para o Brasil, segundo a fonte? É mais do que só mandar aluno para fora, né? Ah, muito mais. Definitivamente. A visão apresentada é que a internacionalização não pode ser só mandar alguns alunos para fora, ou, sei lá, traduzir ementas para o inglês. Precisa ser pensada como uma estratégia institucional mesmo, bem abrangente, que conecta várias frentes. Que frentes seriam essas? Olha, a fonte lista algumas. Primeiro, mobilidade de mão dupla. Não só enviar, mas também atrair estudantes, professores, pesquisadores estrangeiros para criar um ambiente mais cosmopolita, mais diverso aqui dentro. Certo. Trazer gente para cá também. Isso. Segundo, cooperação científica robusta. Fomentar parcerias internacionais fortes em pesquisa, que abordem problemas relevantes para o Brasil e para o mundo. Terceiro, inovação pedagógica conjunta. Colaborar com instituições de outros países para desenvolver e testar novas metodologias de ensino e aprendizagem. Não reinventar a roda sozinho. Faz sentido. Quarto, protagonismo regional. Fortalecer os laços com os países da América Latina, sabe? Criar um polo regional forte de educação e ciência. Quinto, atração e retenção de talentos. Criar condições para que talentos brasileiros e estrangeiros queiram desenvolver suas carreiras aqui no Brasil. E por último, Projeção internacional. Divulgar ativamente a nossa produção científica, a nossa cultura lá fora, mostrando as contribuições brasileiras para o mundo. nossa, é uma visão bem mais complexa e ambiciosa do que simplesmente ter um escritório de relações internacionais na universidade. Sem dúvida, requer um compromisso forte da alta gestão da instituição, sabe? Integração entre diferentes setores, uma visão de longo prazo. Não é algo que se faz da noite para o dia. E apesar de todos esses desafios que a gente discutiu, a análise que temos como base parece encontrar motivos para um certo otimismo, né? Mencionando iniciativas que já caminham nessa direção no Brasil. Sim, sim. A fonte reconhece que a gente não está partindo do zero de jeito nenhum. Já existem universidades e até escolas com parcerias internacionais estratégicas bem-sucedidas, programas bilíngues de qualidade, incubadoras de empresas que nascem dentro do ambiente acadêmico, consórcios de pesquisa aplicada que conectam universidades e empresas para resolver problemas concretos. Então já tem coisa boa acontecendo. Tem sim. Há bolsões de excelência e experiências inovadoras acontecendo por aí. O grande desafio agora é como escalar essas boas práticas, como criar um ambiente que favoreça a multiplicação disso e como integrar tudo numa visão mais sistêmica para o país. Mas essa aproximação entre educação, inovação e conexão global é vista como o caminho inevitável para o Brasil se posicionar bem nesse cenário mundial cada vez mais competitivo. Não tem muita escolha. No fim das contas, então, a grande lição de Bolonha, que a análise reforça, parece ser uma mudança de perspectiva, né? Uma mudança de como a gente encara a educação. Exatamente. Talvez o maior legado de Bolonha não tenham sido nem as estruturas criadas, o ECTS, os graus comparáveis, etc., mas a mudança de mentalidade que ela ajudou a consolidar na Europa. A educação deixou de ser vista predominantemente como um gasto público ou um bem de consumo individual e passou a ser encarada de forma muito mais clara como um investimento estratégico, essencial para o futuro econômico, social e cultural do continente. É essa mudança de chave que parece ser fundamental para a gente aqui também. Recapitulando a ideia central, então. O grande desafio para o Brasil não é importar um modelo pronto da Europa ou de qualquer outro lugar, mas sim construir a nossa própria trajetória de modernização da educação. Certo? Perfeito.
Uma trajetória que respeite a nossa cultura, a nossa economia, as nossas imensas desigualdades, mas que tenha como norte transformar nossas escolas e universidades em organizações mais ágeis, mais conectadas, verdadeiras organizações inteligentes que aprendem com o mundo, que inovam nas suas práticas e que cooperam internacionalmente de forma estratégica. É isso. E reiterando a máxima que fecha a análise da fonte, que eu acho muito poderosa. Inovação é o motor que impulsiona a competitividade na economia do conhecimento, e a internacionalização entendida dessa forma estratégica que a gente discutiu é o combustível que alimenta esse motor. Motor e combustível, boa imagem. E a maneira como o Brasil conseguir articular essas duas forças, inovação e internacionalização, vai ser decisiva para definir o nosso lugar no mundo nas próximas décadas. O desafio é enorme, mas a oportunidade também é gigante. E com essa ideia potente, a gente deixa uma reflexão final para quem nos acompanha, partindo de tudo que a gente conversou aqui, considerando essa necessidade crucial de adaptar as lições de Bolonha à nossa realidade, sem copiar cegamente. Qual característica específica da nossa cultura, da nossa sociedade ou da nossa economia vocês acham que representa o maior desafio ou, quem sabe, a maior oportunidade única para o Brasil conseguir de fato integrar essas estratégias de inovação e internacionalização de forma eficaz e transformadora nas nossas escolas e universidades? Uma ótima provocação. Fica a provocação para a gente pensar junto.